Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer aqui para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa que nós vamos trazer hoje também já havia sido retratada aqui no canal lá no começo do ano e agora estamos trazendo aí as informações mais atualizadas da companhia até para você saber como é que foi esse ano de 2021, como é que está sendo o ano de 2021 para essa empresa. E aqui você sabe que sempre os nossos inscritos é que nos mandam as sugestões aqui para que a gente possa fazer a análise. Então, na verdade, o canal Silas Zigraf, ele é feito para você e também é feito por você que vai me mandando aí as sugestões. E no caso dessa empresa, quem mandou a sugestão foi o Luiz Afonso. Ô Luiz Afonso, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também nessa empresa aqui nós temos um outro inscrito nosso aqui que sempre está participando conosco, o grande João Paulo. Ô João Paulo, um forte abraço para você, prazer estar sempre aí junto com vocês e aí retratando todas essas empresas para vocês aí. E a empresa indicada lá pelo Luiz Afonso e também pelo João Paulo é a Sanepar, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. E naturalmente vamos aqui dar uma repassada em toda a história, até para você saber o que é a Sanepar, como que vem sendo toda a construção da história dela e também naturalmente vamos trazer aqui as informações dos balanços de 2018, 2019, 2020, as informações mais atualizadas agora de 2021, para você saber como é que está a situação da empresa. Mas para que a gente possa reviver um pouco dessa história, convido vocês aqui a voltar no tempo, que era claro que vocês não vão voltar no tempo tanto assim, né? Mas imagina lá na época que não tinha água encanada dentro de casa, não tinha esgoto tratado, não tinha nada, né? Então a grande dificuldade que tinha, isso lá nos anos 1800. E aí no ano de 1853, na cidade de Curitiba, foi construído o primeiro bebedouro. Imagina no centro da cidade lá ter um bebedouro, né? E aí foi construído o primeiro bebedouro no Largo da Ordem, hoje que é o chamado lá de Largo da Ordem, na cidade de Curitiba. Já no ano de 1871, aí também é construído o primeiro chafariz, né? Então, numa Praça Zacarias, lá em Curitiba também, o chafariz, construído em 1871, então é a chegada da água na cidade. No ano de 1903, foi contratada uma companhia lá de São Paulo, a Companhia Melhoramentos de São Paulo, que justamente era para fazer a realização de obras de saneamento na cidade de Curitiba. E aí, chegando no ano de 1908, foi inaugurado o primeiro sistema de abastecimento de água e o primeiro sistema de tratamento de esgotos em Curitiba. No ano de 1917, aí o que acontece? Aí o governo do estado do Paraná, na época, assume todo esse departamento de águas e esgotos das cidades e assumiu o de Curitiba, então passou a ser o departamento de águas e esgoto. Esse nome, inclusive, foi a partir de 1928. No ano de 1963, aí sim, aí através de um decreto do governo do estado do Paraná, foi criada a Agência de Águas e Esgoto do Paraná, a AGEPAR. Porém, isso no governo Ney Braga, em 1963. E já no ano de 1964, aí trocaram o nome de AGEPAR para a Sanepar, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, Sanepar. E aí chega no ano de 1969, começa daí uma série de construções ali de sistemas de tratamento de água e também de sistemas de tratamento de esgoto. E aí a Sanepar foi espalhando obras em todo o estado do Paraná para levar água e para fazer também o tratamento, a coleta e o tratamento de esgoto. Tanto que hoje a Sanepar tem 255 estações de tratamento de esgoto espalhadas pelo Paraná e tem 168 estações de tratamento de água. Tem praticamente 55 mil quilômetros de distribuição de água para todos os municípios, conta com mais de 6.400 colaboradores trabalhando dentro da Sanepar. E aí a Sanepar hoje ela tem na sua composição societária, 60% das ações ordinárias pertencem ao governo do estado do Paraná e 40% está na mão do mercado. Então, o free float da ON ela é apenas de 40%. Já na preferencial, a Sanepar tem 20% das ações preferenciais e 80% está no free float. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Sanepar hoje, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e as informações mais recentes do ano de 2021. Então, vamos aos números.
Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e aí trouxe para vocês 2018, 2019, 2020, né, até para a gente ter um histórico de como que a companhia vem se desenvolvendo ao longo do tempo e naturalmente com as informações mais recentes agora do terceiro trimestre de 2021, informações agora do dia 30 de setembro de 2021. Começando aqui pelo ano de 2018, nós temos dentro do ativo total, quer dizer, tudo aquilo que a empresa tem, 10 bilhões 781 milhões, separados aqui no capital fixo, que são realizáveis a longo prazo, o intangível, que tem um valor maior, até porque o que a empresa tem de valor, na verdade, ele é um intangível, ela tem uma concessão, né? Então, ela não tem um patrimônio físico, e esse patrimônio que não é físico, então ele é classificado como um intangível, né? E aí ele aparece aqui, então, o valor maior, 6 bilhões 936 milhões. E aí ela tem no capital de giro 1 bilhão e 64 milhões, 326 milhões em dinheiro, em caixa, banco e aplicação, 639 milhões em contas a receber e um pequeno estoque aqui que são mais os materiais utilizados pela companhia no seu dia a dia, 39 milhões e 120. Porém, o que tem que se destacar justamente que o capital de giro, então, basicamente é o dinheiro em caixa e o contas a receber. Para o ano de 2019, a companhia aumenta um pouquinho o seu tamanho, 11 bilhões 939 milhões, aumenta um pouquinho mais aqui o seu intangível, e aí nós temos aqui o capital de giro 1 bilhão 170 milhões, o que dá 9,8% de tudo que a empresa tem. Diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, 274 milhões, aumenta o contas a receber, 809 milhões e um pouquinho mais de estoque. Já para o ano de 2020, aí ela dá mais um salto que vai para 13 bilhões 190 milhões e o capital de giro pula para 1 bilhão 756 milhões. Agora 13,3% de tudo aquilo que ela tem. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, olha aqui, ele salta de 274 milhões para 874 milhões. E o contas a receber praticamente estava aqui com uma pequena queda, fechando de 779 milhões. Já para setembro agora de 2021, 14 bilhões é o patrimônio total da companhia, o total do ativo da companhia. E o ativo circulante, capital de giro, 2 bilhões e 105. E aí o caixa passa de 1 bilhão. Então repare aqui que a questão da geração de caixa, né, o volume de dinheiro em caixa dentro da companhia, ele sai lá de 326, de 274 e agora em 2021 chega a 1 bilhão de reais. E também o contas a receber aumenta aqui para 919 milhões de reais, então o capital de giro crescendo aí gradativamente a cada ano. Já em termos de endividamento, nós vamos enxergar aqui no passivo. O passivo, então, é o conjunto de dívidas de curto prazo e de longo prazo, no passivo não circulante, e o total do endividamento. 5 bilhões era a dívida da Sanepar em 2018, o que representava 47% de tudo aquilo que ela possuía. Então, se ela tem um patrimônio de 10 bilhões 781, deve 5,064, então ela deve 47% daquilo que ela tem. No ano de 2019, a dívida aumenta um pouquinho, vai para 5 bilhões 765 milhões, 48,3% é o tamanho da dívida nesse ano de 2019. Já para 2020, a dívida nominalmente sobe para 6.247, porém o peso da dívida cai para 47,4%. Né? Então ela volta aqui para a faixa dos 47%. E reparando também que a dívida maior da empresa está no longo prazo. Em 2021, em setembro, a dívida vai para 6 bilhões 747 milhões, agora com 47,1%. Então dá para se perceber que a dívida voltou ao mesmo patamar que era no ano de 2018, com 47%. E aqui também eu chamo a atenção para vocês que quando se fala de endividamento, é natural que os números assustem, né? Então quando se fala, a dívida saiu de 5 bilhões, foi para 6 bilhões e 700, a dívida aumentou. Sim, nominalmente a dívida aumentou. Só que o que nós temos que sempre levar em conta é qual é o peso da dívida, né? Já que agora a empresa ela tem um patrimônio de 14 bilhões e deve 6 bilhões e 747, então ela deve só 47% do que ela tem. Então nós temos que sempre nos atentarmos para o peso da dívida. O valor, claro, é importante, mas para efeito de análise, mais importante é o peso da dívida. Então está aqui 47,1%. Então repare que a empresa ela tem também aqui uma estabilidade no seu endividamento, ela vai mantendo uma linha dentro do seu endividamento, né? Indo agora para os resultados, em 2018 faturou 4 bilhões e 100,
Em 2019, 4 bilhões e 700. Em 2020, 4 bilhões e 799, praticamente manteve o mesmo volume de faturamento. E agora, até o terceiro trimestre de 2021, 3 bilhões e 821, o que está nos projetando também um faturamento próximo ou pouco acima do 4 bilhões e 700. Então, depois de 2018, entrando em 2019 em diante, a gente percebe aqui uma estabilidade também no faturamento. O faturamento da empresa para de crescer, né? Mas em termos de resultado, então, vamos ver agora o lucro líquido. 892 milhões em 2018, 1 bilhão e 80 em 2019, 996 milhões em 2020 e agora até setembro acumulou 845 milhões de lucro, o que também nos projeta um lucro aí na faixa de perto de 1 bilhão e 100 aproximadamente, 1 bilhão e 50, 1 bilhão e 100 é o que vai fechar de lucro. Então também a empresa vem aqui com praticamente 900 milhões, 1 bilhão, 900, quase 1 bilhão, e agora 1 bilhão e 100, então ela vem também mantendo uma linha dentro dos seus lucros. Então, assim como o faturamento ele não vem tendo crescimento expressivo, também o lucro não vem tendo crescimento expressivo, porém é um excelente lucro para o faturamento que ela tem. Aí trago para vocês aqui também uma análise agora, trimestre por trimestre, como que vem sendo o desempenho da companhia ao longo de cada trimestre. Entre janeiro e março, aliás, entre janeiro e março até o dia 31 de março, naturalmente, que fecha o primeiro trimestre, um faturamento de 1 bilhão e 200. De abril, maio e junho, faturamento de 1 bilhão e 273. De julho, agosto e setembro, faturamento de 1 bilhão e 321. Então, aqui agora, quando a gente analisa trimestralmente, a gente vai percebendo aqui um leve aumento a cada trimestre no faturamento da companhia. Então, quando a gente olhou aqui o número total, né, ele nos mostra aqui que o faturamento praticamente não está variando, mas quando se analisar aqui trimestre por trimestre, a gente sente que o faturamento vem crescendo pouquinho a cada trimestre. E o lucro, 246 milhões nos 3 primeiros meses do ano, pula para 331 milhões no segundo trimestre, e aí volta para a faixa de 267 milhões no terceiro trimestre, o que dá o acumulado aqui de 845 milhões, que a gente viu há pouco. Então, só olhando aqui pela análise vertical e pela sequência de balanços e demonstrações que eu trouxe para vocês, que é uma empresa com extrema estabilidade, né? Uma empresa que ela trabalha muito estável. Em termos de endividamento, ele vem mantendo uma linha, em termos de faturamento, vem mantendo uma linha, e o próprio lucro também, ele acaba mantendo uma mesma linha, né? E o capital de giro só é que ele vem apresentando um crescimento gradativo a cada exercício. Já que estamos falando aqui de capital de giro, vamos ver de perto como é que está a situação financeira da Sanepar. Aí eu trago nesses gráficos aqui para vocês os índices de liquidez. A liquidez geral, será que ela consegue pagar suas contas? Será que ela tem recursos para fazer frente às suas obrigações? Começando com a liquidez geral. 0,72 no ano de 2018, 0,77 em 2019, 0,80 em 2020 e 0,85 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 85 centavos. Isso quer dizer nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ainda não é uma liquidez satisfatória, né? Até porque também as dívidas da empresa são de longo prazo. Mas pelo gráfico dá para se observar aquilo que a gente viu agora há pouco no capital de giro, um leve crescimento, né? Gradativamente o capital de giro vai aumentando e consequentemente a liquidez vai aumentando. Já na liquidez corrente, que médio e curto prazo, no ano a empresa consegue pagar suas dívidas, 0,78 no primeiro ano, 0,91 em 2019, 1,21 em 2020 e 1,55 em 2021. Para cada R$1 de dívida, a empresa já dispõe de R$1,55, paga e sobra. Então também, nesse gráfico ali, dá para observar que a liquidez corrente ela vem numa crescente. Então a situação financeira da empresa melhorando a cada exercício. Já no outro gráfico, trago para vocês ali o endividamento e o comportamento da dívida. Em 2018, uma dívida de 46,9%, em 2019, 48,3%, em 2020, 47,4% e em 2021, 47,10%. Portanto, a dívida ela vem numa estabilidade na faixa de 47% a 48% ao longo de todo o período.
Já nesse outro gráfico, eu trago para vocês os índices de rentabilidade, quanto que ela ganha em relação àquilo que ela fatura, que é a margem líquida, que é as primeiras barrinhas que nós estamos vendo ali, que por sinal as barrinhas bastante altas, né? 21,4% de margem em 2018, 22,8% em 2019, 20,70% em 2020 e agora 2021, 22,1%. Então dá para se observar também uma estabilidade na margem. A empresa vem mantendo a sua margem, uma margem alta, acima de 20%, é uma margem extremamente confortável para a empresa, né? Então, de tudo aquilo que ela fatura, sobra líquido limpo para a empresa acima de 20%. Já nas outras três barrinhas, temos a rentabilidade do ativo. Quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da sua atividade. 8,3% em 2018, 9,1% em 2019 e 7,6% em 2020. Em relação a todo o investimento feito dentro da empresa, ela gera um ganho de 7,6%. Rentabilidade do PL, agora estamos falando do acionista. Quanto que o acionista está ganhando por ter ações da Sanepar? 15,6% em 2018, 17,5% em 2019 e 20,8% em 2020. Também uma excelente rentabilidade para o acionista, 20,8%. Mais de 20% é o ganho que o acionista tem por estar dentro da Sanepar, por ter as ações da Sanepar nesses respectivos anos. Nesse outro quadrinho que eu trago aqui de outros indicadores, agora a gente vai analisar de uma outra maneira. Vamos ver lá, lucro por ação. Quanto que a empresa gera de lucro para cada ação que ela emitiu? 0,75 centavos. Então, quer dizer, para cada ação que a empresa emitiu ou para cada ação que o acionista tenha, ele teve um lucro de 0,75 centavos. Mas esse lucro não quer dizer que ele vem para o bolso do acionista. O que vai para o bolso do acionista é o dividendo, é o juro sobre o capital próprio. Aí aquele DPA que tem ali, de dividendos por ação, que no ano de 2021 ela distribuiu 19 centavos por ação, né? E aí, fechando ali, o PIL, preço barra lucro, qual é a relação que tem, se você comprar uma ação hoje da Sanepar, quanto tempo você vai levar para ter o seu retorno através dos lucros gerados pela companhia, 5,12. Quer dizer, em termos de retorno do capital, dá um pouquinho mais de 5 anos. Então, ao comprar ações da Sanepar, em um pouquinho mais de 5 anos, você tem o retorno daquilo que você investiu através dos lucros gerados pela companhia. Então, ele é uma medição de valor do investimento, se ele é caro ou se ele é barato. Quanto mais alto for o tempo para você ter o retorno, mais cara é a ação. Quanto mais baixo for o PIL, é sinal de que a ação está barata. Então, no caso da Sanepar, 5,12. Então, o acionista vai levar um pouquinho mais de 5 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. Claro que esse número ele varia dia a dia de acordo com o valor da ação no dia. Já que estamos falando em ação, vamos ver o comportamento da ação da Sanepar ao longo dos últimos 5 anos. E para tanto eu trago esse gráfico aqui para vocês, que vocês podem buscar lá no Google mesmo, digita lá o ticket da empresa, que no caso aqui estamos usando a SAPRE 4, que é a preferencial, até porque o maior volume de ações da Sanepar no mercado hoje é a preferencial, né? A ordinária temos 40% apenas em circulação no mercado e a preferencial nós temos praticamente 80% de circulação no mercado. Então, começando lá pelo finalzinho de 2016, 3,58 era o valor de uma ação lá no finalzinho de 2016. Aí começa 2017, ameaça ali uma subidinha, mas daí ela vem e fica trabalhando, estava ali na faixa de 3,40, 3,60, apresenta uma pequena queda ali durante 2018, fechando em 2,90, 2,70, aí ela dá aquela escalada que você está vendo ali, a partir de 2019 a empresa começa a crescer. Aí ela vai subindo, subindo, subindo e chega lá no seu ponto mais alto com R$ 7,33. Quanto que valia cada ação da Sanepar em 2020, comecei de 2020? 7,33. Aí aquela queda que você está vendo ali é aquela que a gente sempre fala aqui, a pandemia, né? Então na pandemia deu aquela escorregada ali e aí ela volta lá para a faixa de R$ 4.
e aí ela fica pouco tempo nos R$ 4 e já ameaça uma escalada de volta, chega a R$ 6 aproximadamente, 6,30, só que ela não se sustenta no 6,30, aí ela vai caindo e vem chegando agora no final do ano de 2021 na faixa ali de 3,80, 3,90, 3,70, enfim, é onde ela vem girando agora no final do ano. Só que, naturalmente, quando eu mostrei para vocês os balanços, né, dentro dos balanços da companhia ali, mostrei para vocês uma estabilidade. A empresa praticamente ela vem mantendo uma estabilidade de endividamento, uma estabilidade de faturamento, uma estabilidade de lucro. E aí que justamente que são coisas que muitas vezes eu questiono aqui no canal, o que leva uma empresa a dar essa disparada se ela vem mantendo os mesmos números? O que leva uma empresa a ter uma queda se ela vem mantendo os mesmos números, né? Então é uma empresa que ela vem mantendo dentro dos seus números uma estabilidade, o que não justifica, né, oscilações mais significativas. Claro que quando a gente fala ali da pandemia foi sim um susto que o mercado teve, mas ela já deveria ter se recuperado. Aproveitando, trago ali também no cantinho o VPA da empresa, que é o valor patrimonial. Então, se você comprar uma ação da empresa, o valor patrimonial dessa ação é R$ 5,01. Então, se você comprar, qual é a sua parte dentro da Sanepar? R$ 5,01. E hoje, se você for comprar, você não paga os R$ 5,00, você paga R$ 3,80, R$ 3,90, mostrando que o valor de mercado da Sanepar está bem abaixo, né? Quer dizer, bem abaixo não, está abaixo do seu valor patrimonial. Então, é uma ação que em relação ao patrimônio, ela está mais barata do que o patrimônio da companhia. Então, tá aí a análise das ações da Sanepar. Tá então, mais uma empresa analisada, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, a Sanepar. E agora, você que já é investidor da Sanepar ou você que pretende investir na Sanepar, né? Então agora você também já conhece como que está a situação econômica e financeira da empresa. E naturalmente que na hora de fazer investimentos é um conjunto de informações que a gente tem que ter. Isso para quê? Para poder investir com um pouco mais de segurança, um pouco mais de consciência. Então, o importante é saber um pouco da história da empresa, saber o que a empresa faz, como que ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo e aí, consequentemente, ao olhar para o passado, a gente também começa a ter uma previsibilidade também do futuro, de como que essa empresa será no futuro. E aí, fundamentalmente, é saber a situação financeira da empresa, como que ela está, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se vai passar aperto financeiro, se não vai passar, a questão do endividamento, se o endividamento está subindo, está estável, está caindo, enfim, como que está toda a situação de endividamento da empresa e principalmente a questão da lucratividade. Ao investir em uma empresa, a gente está entrando de sócio. E para entrar de sócio, o que nós queremos? Nós queremos que a empresa nos dê retorno. E aí a gente vai olhar essa questão da lucratividade, a questão da rentabilidade que ela nos proporciona. E aí, consequentemente, passamos a ter um pouco mais de segurança na hora de fazer o nosso investimento. Se vale, se não vale a pena colocar aquela empresa no seu radar para oportunamente poder até entrar de acionista nessa empresa. Naturalmente que tudo que a gente viu aí nesses últimos meses, principalmente, toda essa queda da bolsa, diversas empresas com quedas absurdas, né? Então, naturalmente que isso aí assusta, né? Mas é o que eu sempre falo. Quando as ações caem em função da economia, né, elas com o tempo elas se recuperam. Então logo a economia começa a dar sinais de confiança, essas ações já se recuperam. O problema é quando as ações caem em função da empresa, quando a empresa está passando por uma série de dificuldades, e aí as ações caem em função da empresa. Aí a coisa é mais difícil, por quê? Porque depende da empresa se recuperar, né? Então é um cuidado que a gente sempre tem que ter quando cai o preço de uma ação, aí naturalmente já bate o olho no balanço. Espera aí, o que está acontecendo com a empresa? O problema está sendo na empresa ou não, né? E aí naturalmente que você vai ter mais tranquilidade de esperar o momento de reação dessa empresa ou não. E agora, se for um problema da empresa, aí é coisa um pouquinho mais séria. Então, tudo isso aí a gente tem que ter um pouco de conhecimento, né? E aí o canal Silas Veiga se propõe aqui a trazer todas essas informações para vocês terem um embasamento melhor, para terem mais consciência na hora de fazer o seu investimento, investir com mais segurança, com mais certeza e aí, consequentemente, obter os seus resultados dentro dos seus objetivos. E é isso que a gente fica aqui torcendo por vocês. Dito isso,
Bons investimentos para vocês.